Oh,
pois Ele é digno, Ele é merecedor. Como é bom, como é gratificante a gente estar em comunhão, adorando o nome do Senhor, e ao ver todo essa montagem, né, a igreja preparada para a louvor e adoração do Senhor, nós precisamos também manter essa casa. E nesse momento a gente faz os nossos dízimos e ofertas para justamente ter a oportunidade de continuarmos realizando esse trabalho, tendo a oportunidade de ter pessoas e equipamentos para fazê-lo. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem trazer aqueles que vieram preparados seus dízimos e ofertas até o altar, que é a vontade para contribuir nessa tarde. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Irmão, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler Jonas, capítulo 4. É o último capítulo do livro de Jonas. Jonas está lá com os profetas menores, finalzinho do Antigo Testamento. Oséias, Joel, Amós, Jonas, Miqueias, Naú são conhecidos como os profetas menores, pequenininhos, mas só no tamanho, a quantidade de textos que a gente tem sobre eles. E o impacto da mensagem de Deus foi muito grande. E hoje, queria conversar com vocês sobre a conclusão de uma grande novela bíblica chamada A História de Jonas. Aquele que é conhecido como que passou 3 dias e 3 noites na barriga de uma baleia. De um grande peixe, não era uma baleia. A Bíblia não fala qual era o peixe. Acho que se a Bíblia tivesse sido escrita. Obrigado, Yuri. Olha que voz. Por isso que eu gosto da tecnologia. Ela faz tudo que minha voz não consegue fazer. Aposto que se a Bíblia fosse escrita aqui em Cuiabá, provavelmente poderiam falar assim, né? Que Jonas foi engolido, ficou na barriga de um grande jaú, alguma coisa do tipo, né? Mas como, enfim, a gente não sabe qual era o peixe da região, mas a palavra não diz que era uma baleia, diz que era um grande peixe. E eu sei que você conhece essa história, mas eu não sei se você se lembra do final dessa história. Todo mundo lembra do coitado do Jonas no fundo do mar, dentro da barriga do peixe, né? Mas queria te lembrar que esse é só o princípio da história. Nós vamos ler o capítulo 4. Eu queria só te lembrar o que acontece nos capítulos anteriores. No capítulo 1, aliás, sobre o que vamos conversar nessa tarde? Nessa tarde nós vamos conversar sobre salvação. Ok? Salvação. Pode repetir comigo? Salvação? Salvação. Salvação. Pensei que
o churrasco no estômago, a energia da gente é um pouquinho mais baixa do que ela é em outros momentos do dia, né? O capítulo 1 conta pra gente que Deus chama Jonas, porque Deus queria proclamar a salvação para um povo, o povo de Nínive, os ninivitas, um povo que não era amistoso, não era amigável com o povo de Israel. Na verdade, eles viviam em guerra. Israel já tinha sofrido baixas pelas mãos dos ninivitas, e Deus chama o profeta para fazer isso. Então você vai lá na casa do inimigo, que eu quero que a salvação aconteça lá. E Jonas, cheio de um sentimento muito patriota, ele não gosta muito da ideia de Deus. Ele queria que Deus salvasse o seu próprio povo, e só o seu próprio povo. Então Deus manda Jonas ir nessa direção, e Jonas faz exatamente o contrário. Ele paga uma passagem para um barco para ir na direção oposta, como se fosse a direção da Espanha. E ele foge, tenta fugir do chamado de Deus para ele, da presença de Deus nessa missão. Você sabe o que acontece? Uma grande tempestade vem. Essa tempestade, os marinheiros, cada um, começam a invocar o seu Deus, e Jonas consegue ter a capacidade de ficar dormindo no fundo do barco. E aí o capitão do barco, o próprio capitão, fica indignado e me pergunta: meu senhor, como é que você consegue, um barco estralando de quase afundar, você dormir, ignorar que nada está acontecendo? Levanta, homem, vai lá para o seu Deus. Quem sabe o seu Deus pode acudir a gente nessa tempestade. E aí o capitão pergunta para Jonas: quem é o seu Deus? E aí Jonas fala: olha, a tempestade com certeza é por causa de mim, porque o meu Deus é o Deus criador do céu, da terra e do mar, e eu estou desobedecendo a vontade dele. Então ele é lançado no mar pelos marinheiros, e com muito temor ao Deus de Israel, lançam Jonas no mar, e a palavra de Deus dá a entender que eles se convertem ao Deus de Israel através dessa experiência. Jonas fica 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. No capítulo seguinte, a gente tem um capítulo inteiro dedicado à oração que o Jonas fez lá na barriga desse grande peixe. Acho que é mais fácil orar em casa, né? É mais fácil orar antes do almoço, é mais fácil orar antes do dia começar, pedindo direção de Deus. É mais fácil orar quando o dia se termina, agradecendo a Deus. Eu não sei qual é o contexto que Deus tem te chamado para orar, mas eu garanto que é bem mais fácil a gente orar quando a situação não é de apuro, de aperto. Apesar de que muita gente parece que gosta desse momento e guarda a fé para esse momento para falar com Deus, né? Jonas foi um desses. Parece que não está muito interessado em conversar com seu Deus, mas na hora do sufoco lembrou quem Deus era e o que Deus podia fazer. E aí o capítulo 2 vai nos contar qual é essa oração que Jonas faz. A Bíblia nos conta que depois dessa oração, Deus manda esse grande peixe cuspir Jonas na terra firme, e assim ele faz. E então Jonas, no capítulo 3, segue a ordem de Deus, rumo em direção a Nínive, e lá ele chega para pregar a mensagem que Deus mandou. O interessante é que a palavra de Deus conta que Nínive, hoje a gente tem GPS, né? Hoje a gente tem imagem por satélite, mas antes se media a cidade na quantidade de tempo que levava para atravessá-la. E a Bíblia descreve a cidade de Nínive como uma cidade que, para que fosse percorrida por inteiro, ela levaria 3 dias para ser percorrida. E a Bíblia diz, logo depois dessa informação no capítulo 3, que Jonas, em um dia só, passa em Nínive, proclamando a mensagem. Ou seja, ele nem precisou percorrer a cidade inteira para dizer a mensagem que Deus tinha dado para ele. E a mensagem que Deus tinha dado é: Nínive, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, porque se vocês não se arrependerem em 40 dias, Deus vai tomar uma atitude contra vocês. E o povo entendeu rápido a mensagem. E a palavra de Deus diz que a própria população, que não era fiel a Deus, proclamou um jejum. E o rei daquela cidade rasgou suas vestes reais, colocou pano de saco, que era um sinal de mostrar humilhação, vergonha, arrependimento, colocou cinza na cabeça, e o rei proclamou para todo mundo: olha, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai se arrepender, porque senão o Deus de Israel vai trazer juízo sobre nós.
Mas o rei sequer precisaria ter feito isso, porque a palavra diz que o povo inteiro já tinha se arrependido. O povo inteiro já estava jejuando. E Jonas mal precisou percorrer a cidade. E aquela cidade se salvou. Aquela cidade se salvou. O capítulo 4, porém, ele é um capítulo que é uma pedra no sapato para quem já recebeu a mensagem de salvação. Para quem sabe que o nosso Deus tem um desejo, um objetivo muito grande dentro do peito. Qual é? Salvar todo mundo, salvar toda a criação. Aliás, essa é uma das coisas poucas na Bíblia que a gente tem certeza absoluta a respeito de qual é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Amém? Vamos repetir esse versículo? A vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Deus quer salvar o muçulmano, Deus quer salvar o venezuelano, Deus quer salvar o petista, Deus quer salvar o bolsonarista, Deus quer salvar o dentista e qualquer altruísta que você pensar. Porque se Deus tem uma vontade dentro do seu coração, é uma vontade de que todo mundo conheça não só a mensagem de salvação que tem em Jesus, mas o que Jesus fez para que a gente tivesse salvação. E assim, Jonas é chamado para fazer parte desse coração de Deus. Jonas não gostou da ideia de cantar da salvação de Deus para um povo que ele não gostava muito dele. E o capítulo 4 conta para a gente uma coisa muito interessante. E agora a gente vai ler o texto. Jonas capítulo 4, versículo 1 diz assim, mas, deixa eu abrir uma versão mais moderna, mais fácil de entendimento. Eu não sei qual é a versão que você usa, mas de vez em quando eu gosto de usar aquelas versões mais tradicionais, tipo João Ferreira de Almeida. Deixa eu ler uma versão mais moderna. Diz assim, a palavra do Senhor, capítulo 4. Jonas, porém, isso depois de ter proclamado toda a mensagem para Nínive, e ver que os ninivitas se converteram, eles passaram a adorar o Deus de Israel e abandonaram seus pecados. Aí a palavra diz que Jonas, com o que ele viu, ele ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Olha o coração desse homem, um homem que é conhecido como profeta de Deus, alguém que foi chamado para fazer a obra de Deus. Ele leva a obra de Deus, a palavra de Deus, ele comunica a salvação de Deus. Deus faz a salvação e a resposta do coração desse homem é uma resposta má, é uma resposta que não combina com o coração do seu Deus. Ele fica descontente e ele ora ao Senhor para mostrar o descontentamento dele. O versículo 2 diz que a oração dele é assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu te imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que homem de coração missionário, não é verdade? Que homem que tem tudo a ver com o Deus de Israel, não é? Que vexame um homem desse ser conhecido como profeta. Mas o Senhor muda o tom da conversa e responde para Jonas: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? E aí Jonas sai, a impressão que dá é que Jonas ignora a resposta de Deus. Versículo 5 nos conta que ele sai, ele se senta num lugar a leste da cidade. Mas para quê? Ali ele constrói para si um abrigo, ele se senta à sombra do abrigo e ele espera para ver o que aconteceria com a cidade. Você entendeu o que o profeta foi fazer? O profeta não foi se retirar em oração para que Deus terminasse a obra de Nínive. O Jonas, como a gente costuma dizer, estava com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes. E ele se senta a leste da cidade porque Jonas ainda tem uma esperança. Qual é a esperança de Jonas? Que Deus mandasse fogo do céu, fulminasse os ninivitas e só Israel continuasse sendo o povo salvo e eleito. Então o Senhor, versículo 6, fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor.
o que deu grande alegria a Jonas. Interessante. Você reparou que quando Jonas saiu da cidade de Nínive, ele constrói um abrigo, e o que ele faz nesse abrigo? Você prestou atenção? No versículo 5 diz que Jonas se senta à sombra do abrigo que ele fez, para ver o circo pegar fogo. E Deus, bondoso e misericordioso, olhou para Jonas e falou assim: você quer um pouco de sombra? Eu vou te proporcionar mais. E Deus faz crescer uma planta sobre o abrigo, e aí sim, aquela sombra é uma sombra que refresca Jonas de verdade. Agora, minha boca, Yasmin estava assim lá, né? Deixa eu vir mais para cá, porque ali no meio das mangueiras ainda vaza um pouco de luz, está pegando o sol na nenenzinha. Deixa eu ver se aqui as folhas estão mais fechadas, para ela se sentir mais fresca. É mais ou menos por aí, Yasmin. Jonas tenta procurar para si um abrigo do calor, e Deus proporciona algo muito melhor. E é engraçado, porque parece uma das poucas vezes nesse livro a gente vê o profeta feliz. Versículo 6 conta para a gente que quando a sombra livra a Jonas do calor, isso dá para ele uma grande alegria. Não é qualquer alegria. Ele conseguiu se alegrar por conseguir um pouco de sombra, mas não se alegrou pela salvação dos outros. Versículo 7. Mas de madrugada, ou seja, no dia seguinte, Jonas ficou parado uma tarde inteira. Mas de madrugada, Deus manda uma lagarta atacar a planta, e essa planta seca. E ao nascer do sol, Deus traz um vento do Oriente muito quente, e o sol bate na cabeça de Jonas. Eu imagino que Jonas era aqueles profetas que eram calvos bem aqui assim, e eu vejo o sol batendo naquela careca de Jonas. E Jonas, desgostoso com a vida, ele diz o seguinte: Jonas se sente quase como se desmaiando, e com isso ele deseja morrer. E diz para o Senhor: Senhor, para mim seria melhor morrer do que viver. É desgosto em cima de desgosto. Estou vendo o que eu não queria ver, estou experimentando o que eu não queria experimentar, estou onde não queria estar. E o versículo 9 tem uma resposta de Deus para Jonas: Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E ele respondeu: sim, Senhor, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Eu não sei como é que foi a criação dos irmãos, mas se eu desse uma resposta dessa para o meu pai, a boca ia ficar inchada o restante do dia. O tamanho do tapa que eu ia tomar. Quem sabe perder um dente. Meu pai não é tão violento assim. Mas uma mal criação dessa daqui, eu não ousaria falar para um professor de escola, para um adulto, para o meu pai. E Jonas tem a cara de pau de falar assim com Deus. E o que Deus faz com Jonas? Deus responde para ele no versículo 10: Jonas, você consegue ter pena dessa planta, embora não foi você que tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, na outra noite morreu. Quer dizer, ela não era nada na sua vida até antes, do começo da tarde de ontem, e hoje ela já não existe mais na sua vida. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, quer dizer, não sabem fazer o que é certo se não forem instruídos por alguém. E além disso, naquela cidade há muitos rebanhos. Olha que coisa linda, Deus mostrando o interesse de salvar o povo, mas também de salvar a terra, de salvar os animais, de salvar as plantas. Deus não tem um plano de salvação só para a gente, não. Deus tem um plano de salvação para toda a terra. Inclusive o nosso mau uso da terra é uma afronta a Deus. E a palavra de Deus diz que toda a criação, ela espera com uma expectativa assim, tão intensa para ver o que os filhos de Deus vão fazer à medida que são salvos por Jesus e que vão sendo renovados e transformados por Deus, porque toda a criação está esperando para ver o resultado da nossa salvação. E aqui já estava claro no Antigo Testamento isso. Deus se importa com os ninivitas, Deus se importa com o mal criado do Jonas, Deus se importa com o gado, Deus se importa com a terra. E aí o texto se encerra assim: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém, igreja? Amém? Fala amém para você acordar. Amém. Amém.
Por que eu quero falar com você sobre salvação com base no livro de Jonas? Porque eu acredito que em algum momento da nossa tradição religiosa, a gente se perdeu no caminho quando a gente fala sobre salvação. O que vem na tua cabeça quando a gente fala assim, eu sou salvo? Eu sou salvo significa que eu não vou para o inferno, mas eu vou para o céu. Não é assim que a gente pensa? Salvação significa que eu não vou arder no mármore do fogo do inferno, mas tem mansões celestiais, ruas de ouro, pedras preciosas, e é para lá que eu estou indo. Não é assim que a gente encara a salvação? A vida está ruim aqui, a gente tem um irmão chorando do nosso lado, contando as dificuldades da vida, falando de uma doença, falando de alguém que está chegando à beira da morte, aí a gente consola como? Calma, meu irmão. Porque depois desse mundo, depois dessa vida, Deus preparou assim coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E a gente vive uma espiritualidade que é uma vida aqui na terra que tenta se consolar porque vai ter uma vida melhor no céu. E é isso que a gente define como salvação. Salvação, para nós, parece um lugar que a gente tem que ir. Não é assim? Salvação significa não vou para o inferno, vou para o céu. Só que a palavra de Deus tem um conceito diferente sobre salvação. Se você me permite fazer uma analogia, o céu é um bônus, é um extra, é um presente para os salvos. Mas o objetivo principal de Cristo Jesus na nossa vida não é o lugar para onde a gente vai. Aliás, eu estava me recordando aqui das palavras que a gente já estudou junto aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim para cá pregar. Eu preguei falei sobre a importância da gente adorar e como a gente se assemelha àquilo que a gente adora. E aí nós falamos de Êxodo. Lembra Moisés tirando o povo do Egito? Não é uma palavra de salvação? A gente não usa isso para falar nas igrejas. Não é assim que a gente consola o nosso coração. Não, esse deserto vai acabar. Deus vai me levar para uma terra nova. E a gente vive a vida aqui na terra fazendo um paralelo, como se com a gente fosse assim, né? Quando as coisas estão ruins, a gente chama esse momento de quê? É de deserto. Mas Deus vai colocar a gente numa terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que não faz 40 graus por volta das 2 da tarde, uma terra que tem as 4 estações, uma terra que tem tudo quanto é tipo de fruta, que tem água abundante, que não tem gente padecendo com fome, que não tem gente padecendo com doença. Só que se a gente for pegar esse modelo para entender salvação, a gente vai ver que desde o Êxodo não era isso que Jesus prometeu para a gente. Porque se esse fosse o modelo de salvação, a gente podia dizer que todo aquele povo que Deus tirou do Egito estaria condenado, porque eles saem do Egito, mas o coração deles é o mesmo coração que eles tinham quando estavam lá. Não é assim? Porque eles saem do Egito e eles reclamam do quê? Eles reclamam que no Egito tinha carne para comer. E aí começam a murmurar a Deus, e Deus manda codorniz. E aí de repente eles caminham mais um outro trecho, e eles estão fora do Egito, mas eles começam a reclamar do quê? Que no deserto não tinha água que tinha no Egito, que no deserto não tinha as panelas de carne com cebola que tinha lá no Egito. Não sei se você gosta de cebola, mas carne com cebola, ó, maravilhoso. Aquela carne de panela, né, assim. Não sei se os irmãos gostam de fazer carne de panela, mas para mim carne de panela que não vai pelo menos umas 3, 4 cabeças de cebola, nem deve pro fogo. Sabe aquele molho que fica grosso assim, de tanta cebola? Então, o povo murmurava, eles estavam lá na terra, no meio do deserto, mas reclamavam porque não estavam na vida antiga. E Deus fala para Moisés com todas as letras: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou matar todo mundo, e a partir de você eu vou construir um povo novo. Mas Moisés, que é mais inteligente do que Deus, e fala assim: não, Deus, agarra junto desse povo aí, eu e você, vamos que vamos. E Deus precisa fazer esse povo caminhar no deserto até que uma geração inteira morra antes de ir para a terra prometida. E na terra prometida, o que a gente vê?
capítulo após capítulo da palavra de Deus, em especial através de Juízes, que o povo vive fazendo o que desagrada a Deus. Quer dizer, saiu do Egito, mas o coração era de quê? Era de egípcio. Não era coração de povo de Deus. Que tipo de salvação é essa? Que tira a pessoa do lugar, põe a pessoa numa condição boa e a pessoa tem um coração ruim. A pessoa vive às vezes pior do que vivia em outro momento. Você conhece gente assim? Que passa dificuldade, que passa aperto, que está sempre clamando por uma bênção. Deus dá a bênção, tira esse irmão de uma condição, leva para uma condição melhor, mas parece que o irmão fica pior lá do que estava no tempo de necessidade. Você já viu gente que enriqueceu da noite para o dia, no dia que dá? Você já viu gente que ficou famosa da noite para o dia, o que virou? Você já viu gente que da noite para o dia ganha um carro, ganha um prêmio, é sorteado, sei lá onde, mas sai da vida antiga, mas tem o mesmo coração? Meu irmão, isso não é salvação. Isso não é salvação. E Jonas é um exemplo claro para a gente de que Deus tem um propósito maior do que tirar você de onde você está para te levar para um lugar novo. O projeto de Deus antes é fazer de você uma pessoa nova, do seu coração um coração novo, da sua disposição uma disposição diferente. Tem gente que fofocava no mundo, se converte, vem para a igreja e faz o quê? Fofoca na igreja. Tem gente que furava olho lá no mundo, pulava cerca lá na igreja, vem para a igreja e faz o quê? Fica habilidoso na arte de pulação de cerca. Isso não é salvação, meu irmão. Salvação não é um lugar para onde Deus quer te carregar. Salvação é uma obra que Deus quer fazer na sua vida, que começa aqui e termina lá, mas começa aqui. Jonas, profeta de Deus, tem intimidade com Deus, mas para fazer a obra de Deus faz de cara amarrada. Deus dá a direção A e vai na direção B de propósito. O mundo está caindo ao redor de Jonas, e Jonas está fazendo o quê? Está tirando um cochilo. O capitão precisa descer no porão do navio e falar assim: rapaz, como é que você consegue dar uma olhada no que está acontecendo com a gente? Como é que você consegue ficar em paz? Eu compartilhei parte desse texto com a igreja há 2 semanas atrás, num culto de quinta-feira. Falei que às vezes até na nossa irresponsabilidade, Deus se mostra salvador para quem está à nossa volta. Até quando a gente é incompetente, Deus mostra como Ele é bom e abençoa as pessoas. Porque através da incompetência do Jonas, do péssimo testemunho de Jonas, todos aqueles marinheiros se converteram a Deus. Salvação não é um lugar para onde Deus está te levando. É uma obra que Deus quer fazer em você. É uma obra que Deus quer fazer em mim. É um tipo de marido novo que Deus está cultivando através de você. É um tipo de filha diferente. É uma vizinha diferenciada da vizinha que você foi a vida inteira. É um funcionário diferente de todos os outros funcionários que seu patrão já teve. Em Pedro, a gente lê que o objetivo de Deus é que a gente seja transformado à imagem de Jesus. Quer dizer, amanhã, quando você levantar da cama, depois de um dia vivido na presença de Deus, você vai ser mais parecido com Jesus do que você foi ontem. Amém? Amém. E, meu irmão, presta atenção nisso. Se isso não está acontecendo na tua vida, abre o teu olho. Desperta o teu coração para essa realidade. Tem gente que acha que a tranquilidade do coração do crente é quando ele consegue ir lá no mundo, ele convida alguém para vir para a igreja, aí ele traz a pessoa para a igreja, a pessoa está sentando no banquinho da igreja, ela está vestidinha igual o crente tem que ficar vestidinho, ela fala as palavras evangélicas igual todo crente fala as palavras evangélicas, e ela fala assim: ui, está salvo. Está salvo, mas o casamento continua uma desgraça. Trata os filhos igual se trata porco. Aliás, tem porco que é mais bem tratado do que muito filho que a gente vê por aí. Umas palavras saindo da boca, e Deus poderia dar o dom da mudez, pecaria menos. Salvação não é um lugar para onde Deus está te chamando, meu irmão. Salvação é um projeto que Deus tem para a tua vida.
que começa agora e vai até o final. A gente chama na teologia esse processo de santificação. O que é santificação? É o processo de tornar você uma pessoa completa. Você é completo? Eu não sou completo. Tem um monte de buraquinho que precisa ser preenchido. Tem um monte de brechas no meu caráter. Tem um monte de falhas na minha forma de ver o mundo. Tem um monte de impaciências que eu tenho acerca das pessoas. Tem um monte de inconformidades que eu tenho acerca de mim mesmo. Mas você pode ter certeza de uma coisa: ninguém quer desejar. Ninguém deseja ser uma pessoa melhor do que eu desejo ser uma melhor pessoa diante de Jesus. E é para isso que Jesus nos chama. Porque seu filho pode ter uma mãe melhor hoje. Seus netos podem ter um avô melhor hoje. Imagina o que Deus pode fazer você se Ele te der 10 anos, 20 anos de vida e você entendeu o que significa a salvação, você entendeu o que significa o amor de Jesus e você caminha na direção do amor de Jesus. Porque tem gente que consegue ficar enfurecido com o sol batendo na cabeça, com a sombrinha que se perdeu. Tem gente que consegue ficar irritado porque Deus está salvando gente que a gente não gosta. Irmão, sabe o que a gente precisa fazer? Avalie o teu coração. Eu estou avaliando o meu enquanto falo para você. Pensa naquela pessoa que não desce aqui para você. Pensa. Põe o nome dela na cabeça. Pensa aquela assim que você fala assim: se tiver por aqui, eu saio por ali. Qual é o desejo do teu coração? Salvação para a vida dessa pessoa? Ou você quer ter a justiça de Deus sobre ela? Graças a Deus que quando Jesus foi apresentado a uma cruz terrível, Ele olhou para mim e para você e Ele falou: o que eu desejo é a salvação desses aí. Jonas é uma denúncia não para profetas, não para pastores, não para pessoas que se dizem evangelistas. Jonas é uma denúncia para todo aquele que já foi salvo por Jesus, chamado para proclamar, viver e ser transformado por Jesus, mas continua com um coração de Egito. Irmão, sacode a areia do coração. Se tem uma coisa que Jesus tem para mim e para você nessa tarde, é a certeza de que a salvação não é uma nova condição que Deus quer te dar. Vamos falar um jogo aberto aqui? Você conhece aquela pessoa que vem na igreja porque o bolso está muito apertado? E ela vem se socorrer na igreja, e ela vai orar a Deus na igreja, do mesmo jeito que ela procurou um banda, acreditando que a bateção dos tambores ia mudar a vida financeira dela. Você já viu pessoa que vem para a igreja porque o casamento está afundando? E do mesmo jeito que ela pediu para alguém lá colocar o nome do fulano na encruzilhada na boca do sapo, ele vem para cá também, ela vem para cá acreditando que alguma força mágica vai melhorar a vida dela. Isso não é salvação. Se você busca Jesus, para Jesus mudar a sua condição, meu irmão, desperta. Jesus quer mudar você. Jesus quer mudar a mim. Aliás, eu fico pensando que se o céu descesse hoje aqui para a gente desfrutar, talvez muitos de nós não gostaríamos do céu. Porque no céu nós não vamos ter guerra. Mas tem uns irmãos que são tão apegados a uma disputa, tão apegados a um... Você já viu gente quando está assistindo Big Brother? Big Brother é só barraco, né? Fulano falou da ciclana, aí pegou não sei quem e tal, aquela fofoquinha correndo, ele vem aquele cartão de contar. Se não tem furdunço, não é Big Brother. Aliás, eu acho que eles fazem um critério de avaliação, né? Quando eles vão peneirar lá os candidatos. Eu acho que quem não tem histórico de barraqueiro nem entra no programa. Tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo no Big Brother, mas que se vivesse hoje a realidade do céu, ia ficar entediado. Por quê? Porque não tem um coração pacificador, como Jesus disse no Sermão na Montanha, que deveria ter. Bem-aventurados os pacificadores. Tem gente que quer ver o circo pegar fogo mesmo. Então desculpa, meu irmão, você não precisa entrar no céu. Você não precisa adentrar o céu. Você precisa ganhar o coração de quem participa no céu. Eu preciso do teu coração para participar daquela realidade. O reino de Deus, que a gente não vai ter muito tempo para conversar aqui, mas o reino de Deus, que significa o céu já brotando entre nós, já está acontecendo aqui.
E como é que a gente não percebe? Talvez porque o nosso coração, os nossos olhos, nossos ouvidos não estão desejosos de conhecer as coisas à maneira de Deus. Mas a boa notícia é que Deus, quando vê um fulaninho desse, como o tal do Jonas, que acha que está fazendo tudo certo, que entrou na igreja direitinho, que está cumprindo o protocolo direitinho, que entrega o dízimo e a oferta, que sabe a letra do louvor, que sabe o nome dos pastores, que sabe o nome dos bispos, que conhece as mensagens evangélicas do mundo afora, na internet, seja lá onde for. Deus olha para essas pessoas que estão tortas, igual o Jonas está torto. E o que Deus fez com o Jonas, gente? Deus responde Jonas, Deus escuta Jonas, Deus desenvolve misericórdia com Jonas quando põe a sombra sobre a cabeça de Jonas. Deus traz alegria para Jonas, e Deus também rouba a alegria de Jonas, para que Jonas aprenda a lição. Mas a palavra de Deus mostra uma única coisa, mostra um Deus paciente, misericordioso, salvador para com Jonas. Então essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Eu não estou aqui porque eu sei que a comunidade está bem, que a comunidade não experimenta nenhum tipo de pecado. Também não estou aqui para apontar o teu dedo para você, o meu dedo para você, porque o meu dedo me condena, que eu também não sou essa pessoa perfeita. Mas se eu tenho uma alegria nessa tarde, é dizer que se Deus consegue ter misericórdia com Jonas, Ele consegue ter misericórdia comigo, Ele consegue ter misericórdia com você. Ele tem um projeto para nós. E eu e você não precisamos mudar de condição. A gente não precisa de uma nova cidade, a gente não precisa de um novo país, a gente não precisa de um novo governante. Nós precisamos ter o coração do jeitinho que Deus quer que ele seja, tanto quanto mais a gente se aproximar de Jesus. Então essa é a minha oração por você, essa é a minha oração pela minha própria vida. Eu sei que você está aflito aí com a política, eu sei que você está aflito aí com as contas que não fecham direito no final do mês, eu sei que talvez você está aflito com um parente que está vivendo uma realidade extremista, mas eu queria hoje te convidar a fazer uma oração que não é a oração, Senhor, muda a minha condição, mas a oração que diz assim, Senhor, muda o meu coração, faz a tua salvação acontecer no meu coração. Deus pode fazer isso comigo, Deus pode fazer isso com você, e é isso que Ele te convida e me convida a fazer hoje. Então eu vou pedir para você abaixar a sua cabeça e para você avaliar quão parecido com o coração de Jonas talvez seja o seu coração hoje. Seja sincero com você mesmo. Quanto do que foi falado a respeito desse profeta também poderia ter sido falado acerca de você? Deixa eu te dar a boa notícia, essa mensagem só está aqui porque nós podemos ser transformados por Jesus. Se tem alguma coisa no teu coração que você se sente condenado, vou pedir para você fazer a sua oração particular. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você confessar nenhum pecado em público. Mas se tem alguma coisa no teu coração que Deus te fez ser alertado nessa tarde, então pede, Senhor, traz salvação para a minha vida, traz transformação para o meu coração. E sim, meu irmão, eu vou dizer com todas as letras, eu tenho uma ansiedade de viver a realidade do céu na presença de Deus. Mas antes eu quero me encontrar como o cidadão que esse lugar merece. Porque esse lugar não vai receber gente com pessoas com as vestes sujas, com o coração manchado. E graças pelo sangue de Jesus, que assim nós não entraremos lá, mas vamos entrar lavados, redimidos, transformados. Pede para o Senhor perdão se alguma coisa no teu coração surgiu para você como um sinal de denúncia, um sinal de alerta. Está tudo bem você ter aceitado a Cristo Jesus e perceber que muito dentro de você ainda precisa ser mudado. O dia da nossa conversão não mudou tudo definitivamente, mas mudou o nosso caminho. E Jesus Cristo quer completar a boa obra que Ele começou em você, a boa obra que Ele começou em mim. Oh meu Jesus, eu quero te agradecer diante dos meus irmãos, por saber, meu Deus, que o convite do Senhor não é uma passagem para um lugar melhor. Isso aí o Espiritismo promete,
O budismo promete, tantas outras religiões prometem. Mas antes, Pai, de receber o benefício de um lugar perfeito na Tua presença, existe uma promessa de que Jesus Cristo, Pai, ao nos habitar com o Teu Espírito Santo, transformaria, transforma e transformará todos os dias o nosso coração, para que a gente seja mais parecido com esse tipo de cidadão que o Senhor quer na Jerusalém Celestial. Eu quero te agradecer porque essa mensagem, Pai, vem sim como uma mensagem de condenação para o nosso coração, mas ao mesmo tempo que ela vem nos condenando, vem um Deus de amor que teve paciência com Jonas, que deu a Jonas uma segunda chance, uma terceira chance, que mostrou para Jonas de que enquanto ele não é capaz de ter misericórdia de pessoas, o Senhor tem misericórdia de toda a terra. E assim eu também sou contemplado pela Tua misericórdia. Pai, nós queremos clamar como igreja que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor opere, Pai, a salvação que o Senhor plantou em nosso coração através do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque como diz a Tua palavra, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se hoje o Senhor aparecesse para buscar a Tua igreja, nós que fomos lavados pelo sangue de Jesus, já subiríamos. Mas se esse dia não é hoje, se esse dia não é amanhã, nem ano que vem, e a nossa oração é: vem Senhor Jesus, vem logo, mas que daqui até lá a gente se assemelhe cada vez mais com aquele que dos altos céus vai descer, e como uma só família, um só corpo, como nós cantamos, nós subamos a Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua salvação, obrigado pela Tua misericórdia. Completa tudo aquilo que o Senhor começou em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, que você seja esse vizinho melhor, essa vizinha melhor, essa mãe, esse pai, esse filho, essa filha melhor, porque é isso que Jesus tem para fazer em nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, a gente quer abençoar a sua semana. A gente vai começar mais uma oração. Nós vamos nos despedir aqui nessa oração, mas eu queria pedir você que tem algum motivo especial, talvez algum problema de saúde, alguém pediu para que você orasse, você tem trazido esse nome no coração, a gente queria te convidar a vir aqui. Nós vamos estender as nossas mãos sobre você e pedir que Deus abençoe você naquilo que você traz, para que nós intercedamos juntos. Então, enquanto o Yuri toca mais vamos tentar de novo a primeira canção, porque ele por ele são todas as coisas. Enquanto a gente canta mais uma vez essa canção, se você tem um motivo especial, vem para cá, nós vamos orar e assim encerrar esse culto. Agora terá. Que o Senhor derrame, Pai, a Tua bênção sobre essas pessoas que têm clamado a Ti, Pai. Para quem veio aqui à frente pedindo por saúde, nós pedimos ao Senhor, que é o nosso Criador e sabe como funcionamos. Que o Senhor coloque a Tua mão, Pai, restauradora. Restaura a saúde dessa igreja, Pai. Por aqueles que vieram para clamar pelas suas famílias, meu Deus. Reconstrói, Pai, os nossos braços. Põe o Teu amor, Pai, como elo perfeito nas nossas relações,
Abençoe os casamentos dessa casa, Pai. Abençoe os filhos dessa casa, as filhas. Abençoe, Pai, todos aqueles que têm passado por dificuldade financeira e que talvez não sabem como vão dar conta desse mês com suas obrigações. Pai, derrama dos altos céus a tua provisão, meu Deus. Nós clamamos por isso. Nós dizemos sim, Pai, que nós não precisamos de uma nova condição. Antes precisamos, Pai, de um coração transformado. Mas a tua palavra mostra que ainda assim o Senhor é imensamente bondoso e o Senhor deseja abençoar os seus filhos. Por isso, no nome precioso de Jesus, nós clamamos que o Senhor venha e contemple com o teu amor cada uma das orações que estão sendo feitas. Nós, como igreja, oramos juntos e confirmamos o desejo de cura, o desejo de bênção, o desejo de prosperidade, o desejo de restauração que estão sendo manifestos dentro dos corações de cada um aqui. E que o amor que nós temos encontrado em Deus, nosso Pai, a graça, a companhia, a comunhão do Espírito Santo de Deus e toda a salvação e esperança que nós temos no nome de Jesus seja com este povo, Pai, ao longo de toda essa semana, bem como todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, hoje e para todos sempre. Nós abençoamos os teus filhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor acrescente as alegrias de servir diariamente. O Senhor seja louvado na tua vida.